de que acabou afetando o movimento, né, espírita francês, e Kardec falava da importância dos próprios espíritas denunciarem, né, quando se trata de uma fraude comprovada mesmo, né, para justamente não recair a culpa sobre os espíritas, e por um dever moral também, né. A Mônica, ela coloca que hoje em dia, com inteligência artificial, ficou mais trabalhoso na identificação, mas a razão é a lógica, ajuda a reconhecer com mais precisão, né. O, hoje em dia tem tecnologias para saber nome, endereço, né? Mas eu não acho que isso tenha complicado, não. Porque normalmente o que vai vir na carta, o que vai vir na comunicação que vai comprovar que é o seu parente, não são coisas que vão estar na internet. Coisas banais, tipo endereço, né? Vai ser, por exemplo, uma conversa que você teve com seu parente, que só você sabia, né? Um detalhe que não se coloca na internet, né? Algo pessoal, né? Então eu não vejo que a internet tenha dificultado tanto, não. Eu mesmo já tive comunicações de parentes encarnados em que teve detalhes ali que o médium não sabia, e tinha tudo ali, né? A personalidade da pessoa, a relação da pessoa com a mãe que ela tinha, o modo de desencarne, coisas que não que as pessoas não colocam na internet, né? Coisas muito específicas e pessoais. Então acho que não, nas comunicações reais não afetou tanto, né? Até porque, se for pensar, o espírito no mundo espiritual, ele não vai estar pensando na, sei lá, na placa do carro. Vou falar da placa do carro para comprovar que sou eu mesmo, não vou falar do endereço. Ele vai falar de coisas pessoais ali específicas, né? Tu vê a personalidade da pessoa, gírias que a pessoa usava informalmente. A pessoa não usava na internet, usava conversando informalmente, né, em casa. Então, ainda é bem fácil. Pelo menos assim, a questão de não ter tanta comunicação hoje com parente é porque deixaram a evocação de lado, é só isso. Se tivesse evocação, não é difícil entrar em contato com parente desencarnado. Aquela história do telefone se toca de lá para cá é bobagem, é muito fácil. Entende? Os grupos particulares que existem hoje mostram isso, e Kardec já mostrava, né? Não sei se o José quer falar alguma coisa sobre isso. Não, eu concordo. Assim, a inteligência artificial, ela pode encontrar informações como o Eric mencionou, endereço, placa de carro, etc. Ela pode forjar imagens, vídeos, mas eu acho que ainda continua de pé essa questão das provas morais, né? De uma informação que só a pessoa sabia, ou de uma maneira de se referir a tal pessoa que o médium não sabia e que aquele parente desencarnado fazia, né? E é muito interessante como a gente ouve relatos de pessoas que nos contam que já presenciaram esse tipo de prova moral, e pessoas que nem se consideram espíritas, assim, hoje em dia contando essas coisas exatamente da maneira como Kardec relata nas obras, né? É muito interessante isso. Olha, a gente é espírita, a gente ouve relatos, as pessoas muitas vezes nos contam as coisas para saber, para tirar dúvida, etc. E só mencionando no último mês, para mim, só no último mês, duas pessoas me relataram fenômenos desse tipo. Uma pessoa com sonhos premonitórios e de fato a coisa aconteceu. Uma psicofonia que ela deu.
e que seria o espírito da mãe de uma amiga, e que a mãe fez um gesto com a mão na nuca da filha, que só ela fazia daquela maneira, e deu informações também que a médium não sabia. Uma outra pessoa me relatou o avô que morreu, e aí depois ele deu uma comunicação através de algum membro da família, e ele mencionou um relógio de muitos anos que estava guardado numa gaveta, e quando foram ver, estava lá mesmo, e a pessoa, o médium que deu essa comunicação, não fazia ideia desse fato. Então, assim, só no último mês eu tive esses 2 relatos bem interessantes, bem interessantes. Então, é esse tipo de prova, né, que a gente vai notando que as pessoas, a gente consegue observar, né? E, às vezes, não é uma informação que a pessoa dá, mas eu já presenciei isso, 3 espíritos da família se comunicando, um em sequência da outra, e a maneira de falar, a personalidade, a maneira de se expressar muda entre os 3. E você consegue identificar como a pessoa era em vida. Não é exatamente uma informação que ninguém sabia, mas a maneira do espírito se comunicar, o tipo de assunto no qual ele toca, a maneira de se expressar, um mais sério, mais grave, outro mais um pouco leviano, mais simplório. É muito interessante você notar essas diferenças. Agora, é claro que para a pessoa se convencer, não basta uma comunicação dessa. É no conjunto das comunicações que você vai notando melhor essas provas e vai formando a convicção, né? Não sei se acho que tem mais comentário, né, Eric? Do Alex, Sim, talvez. sim. Eu só vou dar um exemplo de um caso bem extraordinário extraordinário no sentido de surpreendente, né? Mas isso é comum até. Uma evocação que foi feita num grupo onde o familiar pediu desculpa para a esposa que ele traía ela, né? E depois foi descoberto, né, que era real. Então, ou seja, são coisas que não necessariamente não estão na internet. O jeito, às vezes o jeito de falar, as expressões, o jeito que falava com aquela pessoa específica, né, isso não tem como imitar com a tecnologia, nem com a atuação, e tem a questão do desinteresse, né, que a gente fala sempre, né? Por isso que é importante, e eu tenho batido bastante nessa tecla, da volta dos grupos particulares familiares, né? Porque aí cai o interesse, né? Se você não tem mais a questão do interesse econômico nem moral, né? Vou falar, não, a pessoa está fazendo, o médium está fazendo aquilo porque ele quer ser visto como um santo famoso. Então, o grupo familiar ou particular, entre a família, entre amigos, entre estudiosos que têm afinidade, evita isso, né? E a volta da prática da evocação, né? Então, eu estou sempre incentivando aqui no canal a criação de grupos particulares de evocação, que o pessoal faça, né? Retorne a esse modelo que eu acho que vai acabar sendo o futuro da mediunidade, né? Aqui o Luciano cita o canal do Arthur. O Alex fala, Eric, mas o telefone toca só de lá para cá mesmo. Hoje podemos evocar, mas não que venha necessariamente o espírito que chamamos. A única questão é que o movimento interpreta apenas de uma forma. A frase ela não é usada no movimento e não foi criada nesse sentido que você está falando, né? É claro que a gente pode evocar e não vir, né? Tanto que uma das recomendações do Kardec é perguntar ao anjo da guarda do médium, ao guia do grupo, se é possível a evocação. É claro que o espírito pode não querer
ou pode não ser permitido, né?